O esquadrão policial chamado para libertar os reféns já estava chegando ao local. Os policiais se espalharam pelo perímetro. O jovem percebeu que algo tinha que ser feito com relação à formação dos bandidos, cujos membros ainda estavam na mansão. Os policiais, usando o fator surpresa, invadiram o local e levaram os bandidos em cativeiro. A mansão inteira estava cercada por policiais, carros com luzes piscantes continuavam chegando. Policiais armados com armas de fogo retiraram os bandidos um a um e os colocaram em viaturas policiais. Entre os detidos havia um demônio que, nesse momento, estava em um corpo humano. O demônio estava algemado, isso nunca havia acontecido com ele antes. O demônio percebeu que precisava mudar sua casca e entrar no corpo de outra pessoa que pudesse se movimentar com segurança. O demônio decidiu que, para tal propósito, ele seria adequado para um dos policiais que haviam chegado para libertar os reféns. O demônio se mudou para esse policial e o policial, tendo perdido sua identidade, tornou-se uma concha para esse demônio. O policial possuído decidiu agir e deixar o local em busca de seu homem, Majum. O demônio percebeu que algo havia dado errado. Foi por isso que ele não conseguiu cumprir sua missão e entregar Yohanan. O demônio não conseguia entender o que a polícia estava fazendo ali. Qual era o objetivo deles ao vir ali? E ele tinha que encontrar Majum. O demônio policial soltou a metralhadora, jogou-a fora e decidiu que iria procurar o carro em que seu homem estava. O demônio policial correu para fora do terreno da mansão. Yeon Seung, observando pelas câmeras de CCTV, notou um dos policiais saindo da área isolada. Isso lhe pareceu estranho. O jovem adivinhou o que estava acontecendo. Seung enviou uma mensagem para Homem G, dizendo que Yohanan está no inferno. Ele também disse que o demônio Majum estava correndo em direção a eles. A garota, ao ouvir essa notícia, decidiu sair do carro. Ela disse que se Yohanan já estava no inferno, ela iria embora. Ela se despediu de Majum. Homem G disse obrigado pela companhia. Talvez nos encontremos novamente. A garota percebeu que estava completamente sem tempo. Ela tinha que deixar a área rapidamente, para que o demônio não pudesse detectá-la. O demônio no corpo do policial encontrou o carro de Majum e perguntou se a mulher estava bem. Majum agradeceu ao demônio e disse que ela voltaria rapidamente. A garota estava muito interessada em saber quem era esse Bamurk. Quem poderia ser ele? Majum ficou surpresa, pois Bamurk havia eliminado o diretor em meio a uma multidão e nenhum de seus homens havia percebido. A garota decidiu que esse homem era extremamente perigoso. Majum disse ao demônio que não havia mais nada para eles fazerem ali e que eles poderiam fugir antes que a polícia chegasse. A garota decidiu que havia subestimado esse inimigo e agora ela terá que reunir o máximo possível de informações sobre ele. Yeon Seung decidiu destruir as provas do crime. Era necessário destruir o escritório e as câmeras CCTV, além dos discos rígidos. O jovem decidiu que a polícia não deveria saber o que havia acontecido. Caso contrário, eles colocariam todos na lista de procurados. O cara imitou os sinais de um incêndio, que depois foi extinto. A única coisa que resta fazer é juntar-se à multidão que será conduzida para fora pela polícia. Bamurk perguntou ao jovem se ele já havia terminado ou há mais alguma coisa a fazer. Gagak também decidiu se esconder no meio da multidão. Sem perceber, ele se perdeu entre as pessoas que estavam sendo levadas para fora pela polícia. Gagak não conseguiu entrar em contato com seu ex-chefe. Os portões do inferno também não podem ser abertos enquanto a polícia estiver aqui. Temos de sair daqui sem sermos vistos. Misture-se à multidão e desapareça na escuridão. Um dos policiais ofereceu a Gagak uma carona para casa. Deve ter sido um dia muito difícil. Gagak concordou e agradeceu ao policial. Foi bom para ele. Gagak se acomodou nos assentos traseiros do carro e decidiu que logo poderia descansar em sua casa. O policial estava observando o passageiro pelo espelho retrovisor. O passageiro deu seu endereço para onde queria ser levado. O policial disse que entregaria o passageiro em segurança e que ele poderia ir com calma. Gagak notou que o carro da polícia estava viajando em uma direção diferente. Por que eles estão dirigindo para fora da cidade agora?
Gagak viu pelo espelho que o motorista era o detetive. Ele o reconheceu. Gagak estava assustado. Ele sabia que esse detetive era um dos aliados de seu chefe. Gagak pensou que eles haviam decidido se livrar dele enquanto o diretor não estava respondendo. Então eles são traidores. Gagak notou que o carro não estava viajando muito rápido. Ele achou que poderia saltar do carro na esquina. O motorista, percebendo que o passageiro estava nervoso e segurando a maçaneta da porta, disse que era um carro de polícia, não um táxi, portanto não se pode simplesmente abrir as portas. Portanto, o passageiro pode se sentar e ficar quieto. Gagak ficou assustado e declarou que estava prestes a abrir os portões do inferno. O detetive disse que está disposto a ver o que acontece um pouco mais tarde. O detetive afirmou que Gagak não teria sucesso. Gagak ficou ainda mais assustado. O detetive disse que aquele blefe de abrir os portões do inferno não funcionaria com ele e Gagak não está em posição de fazer ameaças. O inspetor Park tinha certeza de que Gagak só poderia usar seu inferno em seus lugares. O policial sabia que não tinha nada a temer nesse veículo. Se você tirar o Gagak do lugar dele, ele não poderá ativar e usar a chave do Elgat. O detetive mostrou sua chave para os portões do inferno e disse que sua chave, nesse caso, estava brilhando. O inspetor Park disse que Gagak mandou muitas pessoas para o inferno e sua consciência é ruim. O inspetor disse a Gagak para ficar quieto ou ele inalaria o cheiro do submundo. Park esperava que Gagak começasse a responder as perguntas. O policial dirigiu até o hotel, perto do qual Yeon-seung já estava esperando por eles. Seung disse que pagou ao motorista de táxi o dobro do valor, então ele o trouxe até aqui muito rapidamente. E então ele percebeu que o excesso de velocidade é contra a lei. O detetive disse que estaria distribuindo presentes agora e segurou a maçaneta da porta do carro. O policial abriu a porta e Gagak saltou para fora e se ajoelhou na frente do jovem. Ele começou a se desculpar, disse que havia escolhido o lado errado. O streamer disse que fará o que eles pedirem, ele quer ser poupado. Gagak ficou surpreso ao ver o jovem. O diretor havia lhe dito que esse jovem era um garoto de recados do detetive. Gagak percebeu que era o contrário. Acontece que o policial estava dançando conforme a música do jovem o tempo todo. O streamer percebeu que esse jovem havia superado todos. Agora entendo por que o chefe desapareceu. O corpo do diretor teria sido encontrado se os gangsters o tivessem destruído. Gagak tentou compreender a situação em que estava agora e entender o perigo que estava correndo. Seung disse que, como Gagak pode imaginar, seu chefe foi enviado ao inferno por ele. Yeon-seung perguntou especificamente em voz alta o que ele deveria fazer com o capanga do diretor boçal agora? Streamer disse que tem uma oferta e que a aceita se for poupado Yeon-seung. Disse que se a pessoa quer misericórdia, ela tem que provar sua utilidade. Yeong-mi Se-sun decidiu usar o Gagak, o criador que recentemente havia se tornado alvo de sua vida. O jovem sabia que o inferno de Gagak era muito bom em defesa e não é sensato não usá-lo. Você poderia mandar para o inferno qualquer pessoa que invadisse o território do criador. Em termos comparativos, é como uma torre automática que elimina intrusos. Outra coisa muito útil é a habilidade demoníaca de Gagak. Jin-jani, o jovem, percebeu que o uso dessa habilidade poderia fazer um bom trabalho para desorientar o inimigo. O jovem decidiu que essa habilidade poderia ser usada especialmente bem como isca. Yeong-seung pensou que acabaria lidando com esse Gagak, mas ele poderia ser útil no momento. Um demônio desconhecido estava observando o terreno da mansão do telhado de um prédio vizinho. Ele presumiu que o caso já estava resolvido. Já que a polícia havia chegado, era o arquidemoníaco Sumama descansando em uma espreguiçadeira. Estava Jane Doe, a proprietária do inferno. O demônio lhe perguntou quem ela achava que tinha vencido. A garota presumiu que o diretor Anan havia sido derrotado. O demônio ficou surpreso, pois ela havia dito que o diretor era um adversário forte. Por que ele deve ter perdido? A garota respondeu que se o diretor tivesse vencido, ninguém teria chamado a polícia, porque isso teria atraído muita atenção e isso, por sua vez, causaria muitas perguntas e, portanto, problemas. Jane Doe continuou,
Se ele quisesse esconder as provas, teria chamado uma empresa privada. O demônio perguntou: então os bandidos ganharam? Jane Doe disse que não tinha certeza. Se o gangster tivesse vencido, ele teria simplesmente ido embora com seus rapazes muito antes de a polícia chegar, então ele teve que deixá-los para trás. A garota disse que deveria haver uma terceira pessoa. O demônio elogiou a menina e disse que ela era muito inteligente. Sumama perguntou: então esse terceiro é o próximo alvo deles? Afinal, eles só perseguem caras fortes. A garota se ofereceu para mandá-lo para o inferno antes que ele confundisse seus cartões. Um homem gordo, enrolado em um cobertor, está deitado no chão. O demônio diz que não quer empurrar. O demônio acrescentou que sentados aqui é improvável que eles vençam, eles precisam fazer algo a respeito. Era o arquidemonio Gordon Kyrios Fett, disse que não aguentava mais. Todos estão lhe dando trabalho, primeiro foi o diretor escroto, depois foram os bandidos. O homem gordo chora e diz que se machucou muito. Não há um único ser vivo que goste dele. O homem gordo está gritando que não vai a lugar algum, ele vai ficar quieto e comer, pedindo entrega em domicílio. O homem gordo disse chorando que só havia assinado o contrato porque queria mandar todos os seus colegas canalhas para o inferno, mas ele não se inscreveu para tudo isso. Gordon Kyrios ficou desapontado. Por que ele havia contratado esse perdedor? De repente, alguém tocou a campainha da porta. O homem gordo pensou que fosse uma entrega. Jogando o cobertor fora, o homem disse para deixar a entrega na soleira da porta. Ele caminhou cautelosamente até a porta. O homem gordo abriu na expectativa de que receberia uma entrega de comida. Um homem notou uma criança na porta de sua casa e um demônio ao lado dela. A criança cumprimentou o homem. Era Sung Min-woo, 10 anos de idade, o dono do inferno. Após a derrota de Yunuanan, a mídia publicou a notícia de que o diretor de uma grande corporação estava desaparecido. Um diretor de uma grande empresa está desaparecido no momento após o incidente na vila, seu paradeiro ainda é desconhecido. Há uma calmaria no jogo mortal. O inspetor Park estava fazendo negócios oficiais em seu local de trabalho, e Young Seung-ji, em sua casa, junto com Gagak, estava se divertindo muito com jogos de computador. Homen-ji estava prestando atenção em si mesma. Sung Min-woo, como todas as crianças de sua idade, frequentava a escola. Majun participava ativamente dos assuntos de seu clã. Jane Doe também estava ociosa em seu hotel, e isso não era surpreendente, afinal de contas, ninguém mais representava uma ameaça séria. Além disso, com um grande número de jogadores, é fácil encontrar um adversário. Não se passou muito tempo desde o início do jogo, no entanto, todos já começaram a entender as regras do jogo. Se alguém for caçado, logo será caçado de volta. Desenvolveu-se uma situação literalmente de impasse, o que acarretou essa calmaria. Lúcifer, olhando para essa imagem, começou a ficar entediado. A luta pela sobrevivência havia cessado. O assistente de Lúcifer, o demônio de nível médio de Miguel, perguntou ao seu mestre se ele esperava isso. Em jogos com vários jogadores, as alianças são frequentemente formadas, em geral. Isso é apenas uma tentativa de manter um equilíbrio de poder. Lúcifer percebeu que o jogo mortal do qual ele havia participado 700 anos atrás não era o mesmo. Havia uma tensão naqueles dias que não deixava você recuperar o fôlego nem por um segundo. Havia uma carnificina implacável, era o que Lúcifer esperava ver mesmo agora. Nesse caso, de Miguel sugeriu fazer ajustes no jogo e apimentar as coisas. Lúcifer achou que era uma boa ideia, devemos diversificar as regras existentes de alguma forma. De Miguel aconselhou Lúcifer a convocar o homem que paralisou o jogo para uma conversa. De Miguel mostrou o jovem ao chefe e disse que era ele. Esse é o jovem que se tornou o centro da aliança. Depois de uma longa corrida, o jovem estava cansado, ele estava com falta de ar. O demônio o seguiu por todo o caminho, foi difícil para ele também. Bamurk disse que o jovem não deveria ter corrido. Seuji disse que ao enfrentar um criador cara a cara, uma boa resistência nunca é desnecessária. O jovem acrescentou que não sabe quais adversários enfrentará no futuro, portanto, por enquanto, treinar não faz mal.
O rapaz disse que essa era a melhor coisa que ele poderia fazer hoje. O demônio ficou satisfeito e disse que não havia escolhido esse jovem à toa. Yong Seung-ji se perguntou a Bamurk como as coisas estavam indo no inferno. Alguma das pessoas que ele mandou para o inferno tentou sair? O demônio respondeu, certamente, havia aqueles que queriam sair dali, mas não há como voltar de lá. Bamurk acrescentou que alguns deles ainda não perderam a esperança. Mas eles e o jovem sabem que essa esperança é em vão. O inferno que Seung-ji criou só funciona de uma maneira. Bamurk acrescentou que ninguém está tentando matar o jovem ainda. Portanto, ele não tem com o que se preocupar. O demônio disse que tinha uma pergunta. Por quanto tempo o jovem vai jogar com os aliados? Bamurk lembrou a eles que já estavam no meio do jogo. Essa aliança não vai durar muito tempo. O demônio avisou que se o jovem se arrastasse, seria muito mais difícil se livrar da amizade mais tarde. O demônio deu a entender que poderia acontecer de seus aliados decidirem lidar com ele primeiro. Por exemplo, Homem-G pedirá desculpas ao jovem e ativará sua chave. O inspetor Park dirá que não é nada pessoal e também poderá ativar sua chave. O jovem respondeu que esse era o jeito dele. Ele prometeu a Bamurk que nunca o decepcionaria. O demônio respondeu que acreditava no homem. Ele só precisava ter certeza de que não estragaria tudo com seus sentimentos humanos. De repente, o demônio de Miguel apareceu na frente de Bamurk, cumprimentou seu colega. De Miguel se voltou para o jovem e disse que ele parecia ser o favorito de Bamurk. O Sr. Yong-seung cumprimentou o demônio e olhou interrogativamente para Bamurk. Ele ficou surpreso com esse encontro. De Miguel disse que os nomes humanos o deixam louco. Bamurk perguntou o que de Miguel está fazendo aqui? Seung perguntou, Bamurk realmente o conhece? Bamurk disse que é o assistente de Lúcifer e seu sucessor. O jovem estava assustado. O que ele queria? Bamurk leu a mensagem que de Miguel lhe entregou e disse, nada mal, Lúcifer é extremamente caprichoso, a qualquer momento ele pode mudar as regras. O jovem, ao ouvir a palavra caprichoso, ficou muito irritado. Ela poderia significar algo ruim. O jovem se voltou para de Miguel e perguntou se Lúcifer queria mudar as regras. De Miguel disse que o jovem estava adivinhando muito. O demônio disse que havia aparecido aqui para escoltar o jovem até Lúcifer. Seung ficou ainda mais surpreso. Lúcifer disse que estava muito feliz por ver o jovem à sua frente. Além disso, o chefe cumprimentou Bamurk. Lúcifer acrescentou que estava muito satisfeito por receber o jovem em sua humilde residência. Yong-seung estava muito tenso, ele percebeu que não poderia esperar nada de bom dessa reunião, mas ele não estava preparado para isso. Lúcifer se voltou para Bamurk e disse que sabia que ele era talentoso, mas sua escolha do humano estava além das expectativas de Lúcifer. Esse homem foi capaz de unir 4 dos 7 restantes em uma aliança. Lúcifer acrescentou que esse jovem foi capaz de derrotar o adversário mais forte. Bamurk disse, seu mestre é muito gentil, eles estão apenas se divertindo muito com os jogos que Lúcifer organizou perfeitamente. Lúcifer acrescentou que não considerou as palavras de Bamurk como um elogio. Lúcifer explicou que o humano e o Bamurk estavam atrapalhando sua diversão, ele não gosta de uma calmaria como essa. O demônio gritou que estava contando com um espetáculo sangrento, eles fizeram alianças e alianças, isso é o jardim de infância. Yong-seung pensou que seu último dia havia chegado. Bamurk, que começou a duvidar de seu futuro despreocupado, Lúcifer se aproximou do casal, os joelhos do jovem tremiam. Bamurk tinha medo de levantar a cabeça. Lúcifer, voltando-se para Yong-seung-ji, anunciou que poderia simplesmente substituir o homem. Lúcifer então acrescentou, no entanto, isso não seria justo, eles estão jogando com muita cautela. Embora não fosse contra as regras, eles o haviam perturbado. O chefe da masmorra principal disse que quer dar a esse casal um pequeno castigo. Lúcifer disse que a tarefa é se livrar de um de seus aliados, fica a seu critério. Lúcifer disse que tem exatamente uma semana para concluir essa tarefa. Yong-seung ficou em estado de choque, ele precisava se livrar de um de seus 2 aliados? Ele percebeu que isso teria que acontecer algum dia.
O jovem se viu despreparado para isso. A próxima emoção que acometeu o jovem foi a indignação. Como isso é possível? O jovem gritou que isso era injusto, afinal de contas, ele não havia violado nenhuma regra. Por que deveria ser tratado com tanta crueldade? Ba-Mork diz ao homem para tomar cuidado com sua língua. Diante dele está o príncipe das trevas, é o próprio Lúcifer. Não há ninguém mais terrível do que ele. Você deveria admirá-lo, não falar com ele dessa forma. Seung-ji decidiu mudar o tom, mas não o assunto. O jovem se voltou para o Lúcifer mais uma vez, ele não havia quebrado nada. Isso parece mais o capricho de uma criança pequena. Por que faria essa vontade? Lúcifer disse que o jovem deveria moderar seu ardor. Mas ele tem razão, Lúcifer repetiu. O jovem está certo ao dizer que esse é um capricho pessoal dele, todo esse jogo é um grande capricho. Lúcifer disse que os termos são muito simples, ou o jovem segue suas regras, ou ele simplesmente o substituirá por outro homem e o jogo continua sem ele. Lúcifer esclareceu que ninguém pergunta ao jovem o que ele deseja, se ele quer matar seu aliado ou não, é responsabilidade do homem escolher quem ele irá destruir. Lúcifer disse que está cansado de ter essas conversas desnecessárias. O homem volta atrás e escolhe, essa conversa terminou. Finalmente, Lúcifer diz a Ba-Mork para não bagunçar mais seu jogo, ele sabe do que estamos falando. No instante seguinte, Ba-Mork e Yong-Seung-ji estavam de volta à superfície da Terra, no mesmo lugar de onde haviam desaparecido. O jovem olhou para sua mão e viu alguns números. Ele percebeu que Lúcifer havia colocado um cronômetro nele, e a contagem regressiva começou. Ba-Mork disse que as coisas estão ruins agora, e esse relatório é uma história à parte. Yong-Seung estava com sérios problemas, e ele estava claramente ciente disso. Homem-G e Park Sang-sik, o jovem sabia que um dia teria que acabar com eles. O jovem disse que sentia muito, mas não tinha outra escolha. O jovem achava que isso não aconteceria tão cedo. O rapaz entrou na casa do detetive Park, onde ele estava morando há algum tempo. Em seu coração, Yong-Seung gritou que isso não era justo, não deveria ser assim. O jovem virou-se para seu demônio e disse que tinha uma pergunta. Ba-Mork ouviu atentamente. O rapaz perguntou ao demônio qual dos dois era mais útil. O jovem esclareceu que estava falando de demônios. O jovem disse que queria perguntar sobre Lúcifer em particular. Ba-Mork estava assustado por o jovem desejar Lúcifer. Yong-Seung perguntou como Lúcifer se tornou o governante do submundo. O jovem também perguntou se Ba-Mork poderia tomar o lugar de Lúcifer. Ba-Mork começou sua história. Lúcifer já havia sido um arquidemoníaco, assim como ele. Não havia nada em comum nisso. Um dia, há muito tempo, ele assinou um contrato com um homem chamado Dante. Então, o ainda jovem Lúcifer voltou-se para esse homem. O demônio perguntou por que esse homem não faz um contrato com ele para construir um inferno. Lúcifer disse que não se importava como era o inferno, e o homem pode usá-lo da maneira que quiser. Lúcifer acrescentou que se um homem construir um inferno perfeito, ele será só dele, e Lúcifer mostrou a chave dos do inferno. Dante criou um inferno de heresia, foi uma obra-prima. Nunca o inferno foi preenchido com os gritos e berros de tantas pessoas. Ninguém jamais viu um submundo melhor, a arquitetura, a versatilidade, o sabor. O inferno refletia o poder do demônio que o possuía. Lúcifer sonhava em poucos anos em se tornar o mestre completo do submundo. Em um instante, Lúcifer ganhou um poder sem precedentes que o ajudou a ascender ao trono infernal. Yong-Seung interrompeu o demônio. Então, o que aconteceu com Dante? Ba-Mork disse que, em segundo lugar, Dante recebeu a vida eterna como recompensa. O jovem interrompeu imediatamente o demônio. Então, Dante, o criador do inferno, ainda está vivo. O demônio respondeu, isso é improvável, mas é possível. O jovem começou a especular, o que aconteceria se você mandasse Dante para o inferno? O que aconteceria com Lúcifer nesse caso? Há um culto na Catedral Central, o padre diz que todos devem acreditar nele. O sacerdote continua, ninguém deve duvidar dos ensinamentos do Senhor Deus, se alguém duvidar, irá para o inferno.
O nome do padre é Dante, criador do inferno da heresia. Baamorque disse que se você derrotar Dante, que assinou um contrato com Lúcifer, o demônio desaparecerá. O demônio acrescentou, mas isso era apenas uma suposição. Lidar com Lúcifer, o próprio príncipe do inferno, não era fácil. Baamorque aconselhou o jovem, é melhor deixá-lo escolher uma vítima, assim ele continuaria o jogo e venceria. O jovem abaixou a cabeça em pensamento. O demônio disse que essa era a melhor estratégia no momento. Yong-seung disse que não, Baamorque provavelmente não entendeu nada. Yang perguntou o que Baamorque faria se Lúcifer mudasse as regras novamente. O cara disse que essas regras foram criadas por um motivo, elas foram criadas para manter o jogo em andamento. O jovem não gostou do fato de Lúcifer ter decidido pressioná-lo, é uma interferência injusta. Seung-ji disse que no futuro, Lúcifer se esforçará ao máximo para pegá-lo, ele quer que o jovem se exponha. E então, suas chances de chegar à final serão nulas. O demônio disse que tudo fazia sentido para ele agora, porque ele não havia percebido isso antes. Baamorque disse que Lúcifer é muito astuto, sob o pretexto de um jogo, ele decidiu se livrar de todos os demônios de alto escalão. Baamorque ficou indignado, agora, Lúcifer estava impedindo descaradamente que seu homem se tornasse um vencedor. No futuro, ele faria novamente mais de um truque. O demônio perguntou ao jovem, talvez ele queira organizar um golpe do inferno e mudar o governo. O jovem disse que se eles ganhassem, a taxa de sobrevivência seria de 100%. O homem e o demônio se deram as mãos. Yong-seung disse que eles não podiam agir às cegas. O jovem pediu a Baamorque que aprendesse mais sobre Lúcifer e Dante, o cara precisava descobrir se Lúcifer era realmente tão onipotente. Baamorque respondeu imediatamente, Lúcifer é onipotente, ele é, afinal de contas, o governante do inferno. O jovem disse que não estava se referindo ao inferno. Quão onipotente é Lúcifer aqui na Terra? O jovem se perguntou se Lúcifer será capaz de matar o jovem aqui na Terra com um estalar de dedos. Ou pelo menos aleijá-lo. Baamorque admitiu que não sabia disso, os demônios não costumam interferir na vida humana. É por isso que os demônios realmente usam a possessão, discursos doces e contratos, é por isso que Lúcifer convocou o jovem para si mesmo. O inferno é sua esfera de influência, lá ele é como Deus. O jovem lembrou-se de que o demônio havia ameaçado uma vez que poderia devorar a alma do jovem. O demônio havia dito que ele estava blefando, ele tinha que motivar o jovem de alguma forma. O garoto ficou desapontado, o que mais ele poderia esperar de um demônio? Baamorque sugeriu mudar o assunto da conversa. Seung disse que tem uma segunda pergunta. Ele acredita que Lúcifer tem a capacidade de observá-los, no entanto, ele pode ouvi-los? Baamorque questionou, embora ele tenha dito que Lúcifer os estava observando. Baamorque acrescentou que Lúcifer é auxiliado nisso pelos demônios inferiores, de sadios. Eles são chamados de Sai. Eles estão ligados ao submundo. Esses demônios inferiores transmitem tudo o que vem. Para Lúcifer, eles certamente não conseguem transmitir sons. O demônio estava acabado, ou ele e o jovem não estariam mais conversando. A partir dessa história, o garoto concluiu que era quase impossível matá-lo diretamente. Tudo o que ele precisava fazer era ficar fora do círculo de recrutamento. Ele também notou que Lúcifer podia vê-los, mas não ouvi-los. Se ele fingisse que eles estavam dançando ao som de sua música, havia uma chance de que ele não suspeitasse de nada. O garoto decidiu que poderia virar o jogo. Tudo o que faltava era convencer os outros a se juntarem a ele. Seung-ji enviou uma mensagem a seus amigos dizendo que teria uma reunião. Os jovens chegaram na hora marcada. A moça que estava na porta perguntou se Seung-ji havia decidido comemorar sua vitória sobre o diretor escroto. Já Park pensou que algo sério havia acontecido. Gagak apareceu na porta e recebeu os convidados de bom grado. Homen-jae se perguntou de onde Seung-ji tirou esse empregado. A garota estava com raiva. Será que o jovem havia feito um contrato com Gagak sem lhes dizer nada a respeito? O rapaz disse que explicaria tudo. Seung-ji sabia que a maneira mais rápida de convencer as pessoas era dizer as coisas como elas eram. Ele os advertiu para que deixassem todas as perguntas para depois.
Se começassem a interrompê-lo, ele não conseguiria fazer tudo em uma noite. A primeira pergunta foi de Homem-J. Com o que eles deveriam se preocupar? Park cobriu a boca de Homem com a mão. O inspetor disse que a garota faria suas perguntas mais tarde. O jovem estava perdido, não sabia por onde começar. Ele não queria chocar muito seus ouvintes para conseguir verdadeiros aliados. Yong-seung decidiu revelar suas cartas. Ele contou sobre seu verdadeiro inferno, o inferno da traição. Era bom. Seung também falou sobre como lidou com Neon Anan e roubou Gagaku. Sem saber o que fazer, o jovem contou o que Lúcifer havia ordenado que ele fizesse. Os ouvintes ficaram atônitos, não conseguiam pronunciar uma palavra. O jovem disse que era só isso que queria lhes contar. Agora eles sabem a história toda e podem fazer perguntas. Homem-J foi a primeira a falar. Ela imediatamente deu um gancho de direita no jovem. A garota ficou indignada. Será que tudo que ele havia lhe dito antes era mentira? A garota olhou para Gagak com raiva e disse, então ele é um desertor? Gagak, escondendo-se do golpe, disse que sua irmã estava certa. A moça repetiu que o verdadeiro pecado dele não era a invasão, mas a traição. Homem-J deu outro tapa no jovem. Ele criou um inferno para si mesmo, seu traidor. Gagak disse ao inspetor que se ele não interviesse, a namorada de Seung-ji seria jogada no chão. O inspetor concordou e pegou a mão da garota, pediu que ela se acalmasse, isso não faria bem a ninguém. Park disse à garota para parar de agir como uma criança. Devemos nos manter calmos e tranquilos. Homem-J continuou dizendo por que o investigador não se importa. O jovem os usou, ele também pode lhe dar uma surra. A garota continuou, eles arriscaram suas vidas para obter informações para ele, e ele estava mentindo para eles o tempo todo. Park disse que Yong-seung foi quem a salvou do assassino, quaisquer que fossem seus objetivos, ele arriscou sua vida para salvar a garota. Park continuou, mesmo agora, o jovem está indo contra Lúcifer para salvá-los. O investigador acrescentou que, apesar de tudo isso, o jovem pode não ter feito. Seung-ji poderia ter mandado qualquer um deles para o inferno com segurança. Park perguntou, por que o jovem queria tudo? Isso, o que ele ganha com isso? O jovem, sem se voltar para seus interlocutores, disse, ele só não quer matá-los. O cara acrescentou que eles não merecem sofrer em seu inferno, todos eles deveriam viver. Os rapazes ficaram emocionados com a resposta do jovem. Havia espaço para sentimentalismo. Seung disse que Lúcifer tem uma fraqueza, é Dante, o criador de seu inferno. Ao se livrar dele, eles se livrariam do príncipe das trevas. O jovem se ofereceu para trabalhar em conjunto para derrotá-lo. Gagak perguntou se ele também está no jogo, certo? Você pode contar com ele. Os jovens perguntaram qual seria o plano. Seung-ji não pode atacar Dante sem um plano. O jovem disse que antes de falar sobre Dante, ele queria destacar duas coisas. O jovem os lembrou de que ainda estavam em um jogo mortal. Não importa quão bom fosse o plano deles, e mesmo que encontrassem Dante, ainda estariam em perigo. Ainda há outros criadores que podem atacá-los a qualquer momento, isso é algo que você deve ter em mente o tempo todo. Além disso, o cara avisou a todos que Lúcifer está sempre observando-os, portanto, eles devem continuar a desempenhar seus papéis, em outras palavras, eles não devem se entregar. Homem-J fez a pergunta novamente, interrompendo o jovem, como é que eles vão derrotar Lúcifer? Os outros criadores sempre se intrometer no caminho, e tudo isso na frente dos olhos de Lúcifer. Seung-ji disse que havia uma opção em que eles poderiam matar 2 coelhos com uma cajadada só. O jovem sugeriu que um deles procurasse Dante, e os demais se ocupassem em encontrar os usuários restantes e neutralizá-los. Young concluiu, eles deveriam remover as variáveis desnecessárias e se concentrar em Lúcifer. Homem-J disse, tudo bem, mas o que eles devem fazer com relação à vigilância? Seung-ji disse que se eles fizessem um show ao confrontar esses dois, poderiam distrair Lúcifer de suas verdadeiras intenções. O jovem concluiu que, pelo que entendeu da conversa, Lúcifer deseja pão e espetáculo.
Ao lutar contra os dois restantes, eles não apenas se livrarão de ameaças desnecessárias, mas também ganharão tempo para encontrar Dante. O jovem disse que Homem-G fará o papel principal, ela encontrará Dante para eles. O garoto se virou para Gagak, ele também está no jogo, ele fará o que sabe fazer melhor, seria uma ótima isca para outros criadores. Seung-Ji perguntou se eles gostaram de seu plano. O inspetor Park disse que, teoricamente, isso é possível, quanto à prática, ele não tem certeza. Gagak afirmou que fará tudo o que lhe for solicitado, se isso estiver ao seu alcance. Homem-G disse que ela se lembra de que o JM a salvou, portanto, ela também confiará nele desta vez. Yong-seung realmente decidiu enfrentar Lúcifer. Vamos dar um golpe e tanto. De repente, o demônio de Gagak apareceu e perguntou o que eles estavam fazendo. As pessoas não querem pedir a opinião deles primeiro? O restante dos demônios apareceram e declararam indignados que isso era algum tipo de ultraje, as pessoas devem estar loucas. Como podem se rebelar contra Lúcifer? Um dos demônios afirmou que os riscos eram muito altos, todas as suas vidas estavam em jogo. O demônio de Gagak disse que não era o único que pensava assim. As pessoas claramente perderam a cabeça. Bamurk interveio na conversa, ele afastou o menino e disse que ele mesmo cuidaria do assunto. Bamurk disse que, como eles são arquidemônios, seria difícil para eles entenderem a lógica humana. Ele agora explicará tudo a eles em uma linguagem que eles possam entender. O assinante disse a Bamurk que não há lógica para explicar aqui, é um plano de suicídio. Bamurk acrescentou que Lúcifer não se importa com os demônios ou com suas próprias regras. Será que eles não percebem isso? Bamurk explicou que esse jogo foi criado para escolher o melhor inferno para uma nova geração de pecadores, também para colocar os arquidemônios uns contra os outros, a fim de se livrarem de seus rivais ao trono, apenas um sobreviverá. O demônio de Gagak perguntou o que aconteceria se seu homem sobrevivesse. Gagak, vendo a chave do portão do inferno nas mãos de Seung-Ji, gritou de medo. Bamurk disse que se alguém sobreviver, certamente não será esse homem. O demônio de Seung-Ji disse que eles ainda têm uma chance de sair da sombra de Lúcifer e permanecer vivos, eles não querem tirar proveito disso? Não querem dançar conforme a melodia do demônio, para que no final ele se livre deles como lixo inútil. Bamurk lembrou a eles que Lúcifer havia ficado no poder por muito tempo, e esse era o seu agradecimento por todos os sacrifícios que eles haviam feito em seu nome. Bamurk lembrou de que todos eles eram demônios super, eles devem ser mais criteriosos do que os humanos. Humanos e demônios olharam uns para os outros em silêncio. O demônio comentou que esse era o primeiro golpe na história do inferno, as chances de sucesso parecem quase nulas. No entanto, o homem de Bamurk sempre ganhava o cabo de guerra, mesmo em uma situação de derrota. O demônio foi até o jovem e lhe disse que ele teria que realizar um milagre novamente. Ele simplesmente não tinha outra escolha. A operação do golpe começa a tomar forma, e a aliança de Yong-Seung-Ji se prepara para uma guerra em grande escala. O jovem começou a alugar hotéis pela cidade, usando o dinheiro de seu pai. As condições eram: 2 pessoas alugam um quarto por 7 dias. Isso é realmente necessário? Eles tentaram se parecer com casais e então receberam quartos duplos. Na folha de registro, Sei colocou seu nome e o nome de Gagak na mesma linha, era uma espécie de armadilha, criando uma zona segura. O jovem explicou que, se de repente um perseguidor fosse encurralar alguém, a pessoa teria que entrar em um desses hotéis, chegue ao hotel onde Gagak está esperando e libere o inferno da invasão. Essa armadilha foi criada para atrair um dos criadores para ela, é por isso que Yong-Seung se concentrou em encontrá-los. Dos 3 oponentes restantes, só havia a possibilidade de encontrar apenas um rapidamente. Seung decidiu confiar no detetive Park para essa questão. Seung lembrou a Park sobre os bandidos que estavam na mansão. Ele me pediu para descobrir quem estava por trás deles, alguns deles estão presos no momento, talvez eles possam nos dizer algo se forem interrogados. Homem-G mostrou o retrato que ela havia desenhado rapidamente, ele pode ser útil. O detetive Park apareceu na cela dos gangsters que estavam na mansão de Neung Heng. Ele os chantageou e tentou fazer com que cooperassem.
Seung disse que também era necessário verificar cuidadosamente a folha de chegada no aeroporto. Precisamos encontrar o estrangeiro que Homem-G encontrou acidentalmente. A garota se lembrou de que havia passado 3 dias antes do sequestro de Gagak, eram 14 horas no relógio do aeroporto. A garota fez um desenho e disse que a senhora tinha uma mala como aquela. Se eles tivessem acesso a câmeras de vídeo, poderiam rastrear onde ela estava hospedada e que tipo de passaporte ela tinha. Seung-gi perguntou ao inspetor Park se ele poderia providenciar tudo isso. O inspetor respondeu que, usando sua posição oficial, ele achava que poderia obter todas essas informações. O inspetor, usando sua posição oficial, solicitou imagens de vigilância por vídeo no aeroporto. Ele foi informado de que não deveria tirar nenhuma foto ou fazer gravações de vídeo. O inspetor viu as gravações necessárias e conseguiu registrar o proprietário dessa mala. A data e a hora da fita de vídeo coincidiam. O policial tirou algumas fotos discretamente, isso era contra a lei. O detetive lhe agradeceu pelos serviços prestados e disse que foi um prazer fazer negócios com ele. No final, os jovens conseguiram encontrar todos os criadores, exceto um. O inspetor Park desempenhou um papel indispensável nesse caso. O toque final no plano de Seung-gi foi criar um ambiente onde Homem-G pudesse aprender sobre Dante. A garota chegou ao hotel e disse que ficaria aqui por 7 dias. A segurança do hotel era excelente, isso poderia ter sido um bom álibi para eles. A garota se perguntou onde o jovem havia conseguido tanto dinheiro. Será que ele havia roubado um banco? O rapaz disse que tinha dinheiro para exatamente 7 dias, então a garota teria de se mudar. O jovem observou que haveria providências necessárias. Há uma sala de segurança no andar de baixo que não permite a entrada de ninguém além dos residentes. A segurança está disponível 24 horas por dia. O elevador não sobe para a cobertura sem a chave, que é um cartão de plástico. Mesmo que alguém conseguisse entrar sorrateiramente, haveria 2 guarda-costas esperando por eles no térreo. O jovem que se despediu da garota disse que ela deveria se concentrar apenas em encontrar Dante e não se preocupar com os outros criadores. A garota agradeceu e se perguntou se ele e o detetive conseguiriam se virar sem ela. Ela não queria perdê-los. O jovem, sorrindo, disse à garota para não ter medo. Eles seriam um sucesso brilhante, tão brilhante que cegará Lúcifer e ele não perceberá todas as suas maquinações. O rapaz se perguntou se a garota realmente achava que ele poderia perder para alguém. Afinal de contas, ele até se livrou de Yang Yanan. O jovem lembrou a garota mais uma vez de deixar todos os pensamentos ansiosos de lado e se concentrar em encontrar Dante. Seung-gi pensou que tudo o que eles sabiam atualmente era que Dante havia criado um inferno de descrença e que muito provavelmente seu trabalho está relacionado a esse pecado. Homem-G decidiu começar com uma pesquisa de palavras-chave na internet. Se o inferno dele é um inferno de descrença, provavelmente seu trabalho está relacionado à religião. Poderia ser um pastor ou padre de alto escalão. A garota pensou que, se estudar a vida de Dante, poderá adivinhar onde ele deve ter ficado. Talvez ela tenha que reler o poema ao sair do hotel. O jovem se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Ele ainda tinha dúvidas. Quanto mais eles confiam nele, mais pesado se torna o fardo da responsabilidade. A cada vez fica cada vez mais difícil manter a compostura. De qualquer forma, o jovem sabia que era tarde demais para mudar alguma coisa. O primeiro passo já havia sido dado. Certa noite, Timajun ficou até tarde em seu escritório. A garota fez uma ligação telefônica. Majun perguntou ao seu demônio até onde ele subiu. O demônio disse que agora ele é o comissário de polícia do Distrito Oeste, exatamente como Mayung queria. Em teoria, a habilidade desse demônio permite que você assuma o controle de pessoas com grande poder. Para fazer isso, você precisa entrar no corpo da pessoa certa. Houve um barulho no escritório do comissário de polícia. Os subordinados ficaram alarmados. Eles correram para o escritório para ajudar seu superior. Os subordinados perguntaram o que estava acontecendo com o comissário. O demônio, no corpo do comissário de polícia, disse que estava sob controle e ordenou que seus subordinados removessem a vítima. Shima Yung, conhecendo a habilidade de seu demônio, não abusou dessa habilidade.
Ela estava agindo com extrema cautela. O motivo foi porque ela estava pensando na vida depois desse jogo mortal. Mugen entrou em contato com o comissário de polícia do Distrito Oeste. Ela foi atendida por Cherubimbo, seu demônio. A habilidade do Cherubimbo era injusta, mas ela deu a Mugen uma enorme vantagem. No entanto, essa habilidade deixa muitos rastros para trás. Se Cherubimbo for pego, o mundo nunca mais será o mesmo. Tem havido muitas notícias na imprensa sobre funcionários de alto escalão desmaiando em massa e falando bobagens. Mugen usou a possessão de tal forma que ninguém suspeitaria da existência do inferno e dos demônios. Mugen duvidava que, agora que sua organização estava tão destruída, ela seria capaz de sobreviver a esse jogo mortal e sair vitoriosa. Mugen disse a Cherubimbo que já era perigoso subir mais. Eles devem encontrar todos os criadores usando essa posição. Eles ainda não terão nenhuma outra carta em suas mãos. O comissário de polícia disse que aceitou a informação e que faria o possível para fazer o que estivesse ao seu alcance. Mugen acrescentou que ela tem outro grande pedido. Cherubimba deve se certificar de colocá-la na prisão. Mugen queria usar a possessão do demônio não apenas para encontrar os criadores, mas também para construir uma fortaleza inexpugnável para si mesma. O comissário de polícia ordenou a seu subordinado que deixasse a prisioneira o mais confortável possível. Ela deve ser isolada dos outros prisioneiros. Essa mulher é uma criminosa particularmente perigosa. Ela deve ser tratada com o máximo de cuidado. Mugen escolheu um local que está sempre sob vigilância policial e inacessível ao público em geral. A garota percebeu que 24 horas por dia haveria policiais por toda parte e este era o lugar mais seguro para se estar. Nem mesmo aquele cara com um nome estranho, Bahamurk, conseguiria chegar até ela aqui. Mugen sabia que agora tudo o que tinha que fazer era esperar que Cherubimbo encontrasse os outros e lidasse com eles. O comissário de polícia do Distrito Oeste informou em uma reunião de equipe que recentemente tem havido cada vez mais relatos de pessoas desaparecidas nas proximidades da cidade. Portanto, sua sede tomou a iniciativa de resolver esses casos de desaparecimento. O comissário de polícia disse que está dando carta branca a seus homens. Ele quer que eles encontrem todos os desaparecidos. Ele quer estar pessoalmente a par de tudo. O comissário de polícia disse que deveríamos deixar as tarefas atuais de lado e nos concentrarmos nas pessoas desaparecidas. É uma ordem pessoal dele e ele assume total responsabilidade. Após essa reunião, os policiais se perguntaram por que seu chefe dava tanta atenção à solução desses crimes. Cherubimbo achava que, por mais que estudasse a fala humana, ela ainda era ruim. Ele se perguntava se seus subordinados conseguiriam fazer isso em uma semana. Shimujig se escondeu em uma fortaleza cercada por dezenas de policiais. Aqui ela poderia relaxar um pouco e pensar menos em sua segurança. Cherubimbo usou todo o poder de seu distrito policial ocidental para encontrar os criadores do inferno. Mugen executou um plano que combinava lança e escudo. A garota achava que tinha tudo planejado. No entanto, sempre há uma margem de erro em qualquer plano. Isso não pode ser previsto. Essa margem de erro de um plano perfeito pode criar uma armadilha perfeita. Só que Mugen não levou em consideração um fator: um dos criadores era um policial. Mugen não sabia disso. O inspetor Park conheceu um policial de outro bairro em sua delegacia. Seu colega explicou que do nada o comissário da Divisão Oeste decidiu colocar todas as suas forças na busca por pessoas desaparecidas. O inspetor Park estava cauteloso. Ele achava que era mais do que uma coincidência. Temos que dar uma olhada nisso. Em uma das celas dos prisioneiros, Park descobriu uma garota que havia se juntado a eles recentemente. Ela não tinha ideia de que um dos guardas de sua fortaleza seria um aliado do grande e terrível Bahamurk. O policial ficou surpreso. Mais uma vez, era o mesmo rosto do retrato desenhado por Homingei. O inspetor perguntou ao guarda quem era a mulher que estava sentada sozinha no centro de detenção. O guarda respondeu que ela estava presa por manipulação de impostos ou algo do gênero. Disse que ela era a principal peita e que seria vigiada de perto. O inspetor perguntou de quem era a ordem. Portanto, ele queria saber quem na força policial estava por trás disso.
Um colega disse que a ordem foi dada pelo próprio comissário do Distrito Ocidental. Um colega de trabalho perguntou por que Park estava interessado nela. Talvez eles se conhecessem. Park respondeu que era estranho para ele ver uma garota frágil e deficiente no centro de detenção. O inspetor Park ligou para Seung e disse que a encontrou. Foi pura sorte que o ajudou. Seung perguntou de quem eles estavam falando. Park explicou que ele estava falando da garota, a chefe da gangue que estava se escondendo deles há muito tempo. O inspetor Park esclareceu que a menina estava agora em um centro de detenção temporária. Yeon-seug estava interessado nessa informação e queria ver esse suspeito em particular. Os dois jovens foram juntos à delegacia de polícia. O policial de plantão perguntou por que o inspetor Park havia voltado. Park disse que havia deixado algo para trás. O inspetor sugeriu que seu colega saísse para fumar e conversar sobre tudo. O colega concordou. O oficial de serviço perguntou quem era o jovem. Park disse que ele era um novo estagiário. O inspetor Park disse ao recém-chegado que ficasse aqui e ficasse de olho nas coisas, porque você precisa ficar de olho nos prisioneiros. Os policiais saíram para a rua. O policial de plantão na estrada estava resmungando alguma coisa. Seung achava que até agora tudo estava indo de acordo com o planejado. O jovem se aproximou da câmera e perguntou à garota: "Você provavelmente se acha que é a mais inteligente?" A garota estava desconfiada. O jovem continuou e disse que ela tinha um bom plano: usar seu demônio para assumir o controle e usar o poder para se proteger dos criadores do inferno era muito bom. Yang Seung disse sorrindo que a garota havia esquecido de alguma coisa. A propósito, ele perguntou se ela estava bem alimentada. Mujin estava muito assustada. Ela se lembrou daquela voz. O jovem disse que seu nome era Bamork e que já havia conversado com uma garota no outro dia. Mujin estava indefesa agora, porque ela estava separada de seu demônio. Shirubimbo sempre protegeu sua pupila. Ela ficava atrás dele como uma parede de pedra. Isso era diferente. Tudo mudou quando Mujin se trancou atrás das grades. A garota havia cortado a última rota de fuga e esse isolamento poderia ser crítico para ela. A garota começou a duvidar. Será que ela havia lido algo? Na verdade, seu plano era perfeito. Ela só não teve sorte. Mujin não poderia saber que um dos criadores, Park Sang-sik, era um policial. Mujin também não poderia saber que Park era um aliado de Yeon-seung. A garota também não podia imaginar que esses dois criadores viriam para essa filial em particular. Talvez tenha sido o destino. Talvez tenha sido apenas o acaso. Yeon-seung mostrou à garota a chave ativada do portão do inferno. O que Mujin tinha certeza era de que esse era um jogo de sobrevivência e se você não tiver sorte, terá que morrer. Mujin ficou muito assustada quando viu a chave nas mãos do jovem. O jovem estava satisfeito consigo mesmo, pois seu rival havia caído nessa chave falsa. O cara imprimiu essa chave em uma impressora 3D e colocou um LED dentro dela. Parecia um pouco nojento, mas o medo é ótimo. O jovem que fez essa falsificação não tinha certeza do sucesso, porém ele não tinha nada a perder. Ele decidiu tentar para ver se ela perceberia. Mujin, ao ver essa chave ativada, ficou terrivelmente assustada. Ela não queria ir para o inferno, era melhor morrer do que ir para lá. A mulher com medo decidiu morder a língua e morrer por perda de sangue. Yeon-seung a impediu no último momento. O cara disse que não ia abrir o portão. Mujin perguntou, em lágrimas, o que isso significa? Ela tinha um pouco de esperança. O jovem disse que não queria negociar com esses jogadores. O rapaz perguntou ao demônio, Mujin pode entrar no corpo das pessoas? Mujin achou que isso não era surpreendente. O fato de que o jovem conhecia a habilidade de Querubimbo durante a batalha com Yun-ganan. O demônio tinha usado sua habilidade com frequência. O garoto pediu à garota que explicasse a habilidade desse demônio. Mujin perguntou por que ele precisava saber. O jovem formulou a pergunta de forma mais específica: quais são as condições para usar a habilidade? E quantas vezes ela já usou a posse? Com isso, o rapaz estendeu a mão com a chave brilhante na direção da garota.
Mugen explicou que a condição é que o corpo possuído deve tocar o próximo hospedeiro. Somente um corpo pode ser possuído por vez. A habilidade leva um dia para ser recarregada. Quanto mais vezes a habilidade for usada, mais fraco será o efeito da possessão. A garota acrescentou que não havia limite para o número de usos. O jovem achou que essa era a habilidade demoníaca mais versátil que ele já tinha visto. O cara achava que com essa habilidade poderia entrar com segurança nas grandes ligas, obter acesso a todos os dados e recursos confidenciais de muitos governos. Com essa habilidade, é possível encontrar facilmente os 2 criadores restantes do inferno. Talvez eles também possam ter um vislumbre de Dante. O jovem decidiu que agora ele deveria ter outro relacionamento com essa criatura do inferno. O rapaz se agachou em frente à câmera da garota e jogou a chave dos portões do inferno para o lado, deixando claro que ele queria ter uma conversa diferente. O jovem se perguntou como a garota havia entrado nesses jogos de autodestruição. Por que ela não tinha uma vida normal? Mugen admitiu que não queria que seu inferno fosse embora. O cara perguntou: ela tem alguém importante lá dentro? A garota confessou que aprisionou o próprio pai em seu inferno. Por culpa dele, ela está na cadeira quase toda a sua vida. Yeon Seung pensou que coincidência, seu pai também está em seu inferno. O jovem disse que também não queria deixar seu pai sair de lá, mas as coisas estão diferentes agora. Seung-ji confessou que tem pessoas que ele quer proteger e não quer mais matar. Mugen, olhando para a chave, disse que achava que o jovem não se importava com ninguém. Afinal, esse é o objetivo do jogo: matar. É você ou você. O jovem, depois de pensar sobre isso, disse que queria confessar que esse jogo pode ser encerrado sem que se matem uns aos outros, ao mesmo tempo salvando o inferno de todos. O jovem perguntou: nesse caso, a garota estaria disposta a ajudá-los? Mugen questionou se essa maneira realmente existia. Yeon Seung-ji decidiu falar sobre seu minijogo em um jogo de morte que o próprio jovem criou. O jovem contou que atualmente está procurando por Dante e explicou para que servia. Mugen admitiu que isso parece um bom plano, mas os riscos eram muito altos. A garota perguntou nervosamente: e se eles não tiverem sucesso? Que garantias eles têm? O rapaz respondeu que se cometessem um erro, estariam fervendo em um caldeirão comum na casa de Lúcifer no inferno. Mugen gritou que nesse caso ela não concorda, ela não quer correr tanto risco. O cara lembrou que a garota tem uma alternativa: é o inferno dele, agora mesmo. Essa é a escolha dela. O cara esclareceu que se ela decidisse traí-lo em algum momento, ela teria uma passagem direta para o submundo. Seung-ji disse que mesmo que ela conseguisse matá-los, Lúcifer ainda a fritaria. A única maneira de escapar da frigideira é matar Dante. Ele espera que ela perceba isso. Mugen estava irritada porque o jovem a estava ameaçando. Apesar de ser realmente um palitinho que salva vidas, a garota percebeu que não tinha outra escolha. Mugen diz que o cara ganhou, ela se junta à equipe deles. Desta vez, o jogo de xadrez foi vencido por Seung-ji. Quando os policiais retornaram após uma pausa para fumar, o jovem ainda estava no mesmo lugar em que o haviam deixado. O policial de plantão não suspeitou de nada. Os policiais se despediram e o inspetor Park e o jovem deixaram a delegacia. Seung-ji disse que assim que Mugen souber algo sobre os outros criadores, ela entrará em contato com eles. Agora eles podem usar a habilidade de Querubimbo, portanto encontrar os criadores seria muito mais fácil agora. O inspetor Park disse que essa é uma informação muito boa, agora eles têm outro aliado que tem um demônio com uma habilidade útil. O jovem pensou que agora a casa estava cheia, as 5 pessoas na equipe. Seung-ji disse que deu a Mugen um telefone que só funciona para chamadas recebidas, para evitar a suspeita de Lúcifer. O inspetor Park disse que o cara agora controlará a garota remotamente. Yang disse que, embora estejam procurando outros criadores, eles poderiam usar um comissário de polícia. O garoto percebeu que para encontrar Dante, eles precisariam de peixes maiores, o tipo de peixe que lhes permitiria usar espiões no exterior. Yeon Seung, entusiasmado com seu projeto, disse que eles ainda têm muito trabalho a fazer, não há tempo a perder. Shimu Jing saiu da detenção e foi para seu escritório, dessa vez ela estava desacompanhada de seu querubimbo.
Querubimbo, usando sua posição oficial, tomou algumas medidas a pedido de Yeon Seung-gi. O comissário de polícia do Distrito Oeste colocou Jane Doe na lista de criminosos procurados. Isso está em todos os noticiários. Agora Jane Doe foi acusada de distribuição de narcóticos por uma pessoa estrangeira. Esse é o artigo sob o qual ela foi procurada. O problema das drogas é uma questão muito séria para a sociedade moderna oriental. Este é um artigo muito sério, sendo um traficante de drogas, isso é muito tempo. Se o traficante de drogas for estrangeiro, isso é ainda mais agravante. Depois de ler informações sobre um criminoso procurado, ligou para seu delegado. O homem disse que era um membro da Assembleia Nacional que costumava ser detetive, mas ele nunca havia se deparado com algo tão flagrante até agora. O homem ordenou que essas informações fossem enviadas a todas as delegacias de polícia. Temos que encontrar esse criminoso, não importa o que aconteça. Na delegacia de polícia, o chefe dá uma ordem a seus subordinados, eles têm que suspender todos os seus negócios, a ordem veio de cima, é urgente pegar esse criminoso. Os detetives têm de trabalhar horas extras, disfarçados, usando suas fontes de informação. O mais importante é pegar essa garota. Há uma recompensa para todo o departamento se ela for pega. Havia pelo menos 100 detetives envolvidos na caçada a Jane Doe. Eles até revistaram carros na estrada. Os detetives estavam interessados em seu histórico de viagens. A polícia estava interessada em questões financeiras, a liquidação e a movimentação de dinheiro em cartões bancários. Os detetives estavam verificando os registros do hotel. Todo o departamento de polícia da cidade estava no rastro de Jane Doe. A captura do criminoso era considerada uma questão de dias. Em algum momento, o jovem recebeu informações em seu telefone de que uma mulher estrangeira havia sido vista, ela estava indo em direção ao seu hotel. O rapaz achou que ela havia sido presa, azar da estrangeira, pensou ele. O jovem enviou uma mensagem ao demônio, o comissário de polícia. A mensagem continha uma ordem para que essa mulher estrangeira fosse presa. O comissário de polícia ordenou que seus subordinados agissem e usassem todos os seus recursos, eles estavam preparados para a possibilidade de que o criminoso pudesse resistir. Os subordinados, após receberem a ordem, decidiram ir em direção ao hotel para cumprir essa tarefa. Os detetives já tinham um mandado de prisão para Jane Doe. A única coisa que restava para a garota fazer era aparecer à vista de todos. A polícia invadiu o quarto de hotel onde a suspeita estava hospedada. Eles disseram que Jane Doe foi presa por suspeita de posse e distribuição de drogas. A garota, ao ouvir isso, achou que tinha havido algum mal-entendido. De que tipo de droga eles estariam falando? Ela nem sabia o que era. O policial continuou: a suspeita tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que ela disser poderá ser usado contra ela no tribunal. A garota tem o direito de ter um advogado presente durante o interrogatório. Jane Doe está algemada. Se ela não puder pagar por um advogado, o Estado lhe fornecerá um. A garota estava pensando: um mandado de prisão não pode surgir do nada. É um trabalho de um criador de inferno. A garota pensou que a habilidade de seu demônio provavelmente foi usada, ou um dos criadores tem um cargo muito alto no Estado. Jane Doe tentou manter a calma. Ela estava pronta para jogar o jogo. Primeiro, era necessário resolver o problema que havia sido criado. A garota convocou o seu demônio, Sumama. Os policiais estavam fazendo muito barulho. Eles achavam que a garota estava drogada. Temos que ter muito cuidado com ela. Jane Doe viu a chave do portão do inferno sobre a cama e correu até ela. Sumama estava brincando ao mesmo tempo. O demônio estava tentando bagunçar o quarto do hotel para facilitar que a garota pegasse a chave. Em meio ao caos, a habilidade do arquidemoníaco Sumama era muito especial. Sumama tinha a capacidade de sempre sair de uma situação desesperadora. O truque do demônio era que Sumama podia aprimorar algumas características, enquanto limitava outras. As criaturas são limitadas pelas regras. O raio máximo de aplicação do portão do inferno é de 8 metros, o número máximo de pessoas é 8. Além disso, o mais importante é que o Criador reconheça que a outra pessoa cometeu o pecado do inferno que ele criou.
Se pelo menos um desses pontos não for cumprido, os portões não se abrirão. Entretanto, a habilidade única de Sumama é que o demônio pode mudar essas regras. Sumama gritou que estava prestes a ajudar. A garota pegou a chave e apontou-a na direção dos policiais que se aproximavam. Sumama fez o melhor que pôde e a distância de 8 metros foi limitada a 2 metros. O arquidemonío fez com que o número de homens fosse reforçado de 8 para 14. A garota pensou que o inferno da ignorância devia estar se abrindo. Os policiais não sabem nada sobre ela. Eles nem mesmo sabem por que seus superiores estão pedindo que aprendam. A garota apontou a chave ativada para os policiais. Os policiais gritaram assustados. O que estava acontecendo? A moça se desculpou e disse que estava mandando-os para a fornalha. Os portões do inferno apareceram. Eles se abriram. Uma nuvem negra e demoníaca irrompeu para engolir os novos habitantes. Os policiais gritaram de medo e tremeram, mas não havia nada que pudessem fazer. Todos foram mandados para o outro lado do portão. Depois que o problema atual foi resolvido, Jeanne Doll caiu exausta na cama. Ela precisava pensar melhor e se acalmar. O arquidemonío, satisfeito com o acréscimo ao seu inferno, disse, não foi mal jogado, e elogiou seu parceiro. Jeanne Doll decidiu que precisava ir embora imediatamente, porque a polícia poderia enviar novos policiais. A garota, em sua pressa de fazer as malas, decidiu que teria de sair pelo estacionamento. Jeanne Doll decidiu que, depois que pudesse mudar seu deslocamento, seria necessário descobrir quem havia decidido acionar a polícia contra ela. O jovem recebeu a informação em seu telefone de que todos os 14 policiais haviam desaparecido. Talvez fossem os portões do inferno que tivessem funcionado. O rapaz ficou atônito com essa informação. Essa garota deve ser levada muito mais a sério. Ela é uma adversária perigosa. O jovem grampeou as câmeras de segurança do hotel em que Jeanne Doll estava. O jovem assistiu à fita e viu um flash de luz vindo daquela sala. Não havia dúvida, eram os portões do inferno. O jovem se perguntou como ela poderia prender 14 pessoas de uma vez? O jovem se lembrou de que até mesmo o caderno do detetive Parkley estava 8 pessoas. Algo não batia certo. Seung-ji especulou que provavelmente era a habilidade de um demônio. Ba-Murk perguntou o que o homem estava pensando em fazer. A notícia de que 14 policiais estavam desaparecidos ao mesmo tempo repercutiria na comunidade. Eles poderiam ser expostos. O jovem disse que isso também não estava fora de cogitação, mas isso poderia ser um jogo para eles. Yeon-seung entrou em contato com o comissário de polícia. O jovem disse que tinha uma mensagem importante. O demônio disse que o jovem devia estar fora de si. Depois de ouvir isso, o jovem quis fazer um comunicado à imprensa. Yeon-seung disse que sabe o que está fazendo. Um comissário de polícia deve fazer o que lhe é pedido. O comissário de polícia pode lhe dizer que isso acontece muito quando se lida com cartéis de drogas. Nenhuma causa foi determinada, mas a polícia está tentando descobrir o que está acontecendo com as câmeras de vigilância. O comissário de polícia pode criar ele mesmo a manchete. O demônio perguntou se eles olhassem para as câmeras de segurança, não perceberiam que os criadores existiam? O jovem disse que é exatamente isso que ele quer. Se essas informações fossem divulgadas na imprensa, quem agiria primeiro? O comissário de polícia disse que logicamente o primeiro a agir seria o participante do jogo da morte, em outras palavras, o criador do inferno. O demônio disse, então, Yeon-se está planejando usar Jeanne Doll para atrair os 2 criadores restantes? O jovem disse que provavelmente era apenas uma pessoa. A outra pessoa provavelmente já estava morta, supostamente era Jang Jong-shu. Se ele estivesse vivo, Lúcifer não teria motivo para chamar o jovem até ele. O jovem acrescentou que Lúcifer ficaria muito feliz com uma batalha 4 contra 4. O jovem concluiu que, como Lúcifer ordenou a destruição de um dos seus, ele pode presumir que são 4 contra 3. Lúcifer quer ver uma batalha igualitária, não o espancamento de bebês. Ba-Murk percebeu porque havia deixado de fora mais uma pessoa na última reunião. Um deles procurará por Dante, enquanto os outros cuidam dos outros 2.
Não era a impotência do homem gordo, era o fato de ele já estar morto. O demônio pensou que Yeon-seung não estava jogando o jogo de Lúcifer. No momento, o jovem está criando seu próprio jogo. O jovem disse que essa era a única maneira de atrair o último criador. Enquanto observava a situação, Jeanne Do está a um passo de revelar seu segredo, e o criador sabe disso. Seung-gi sabia que era improvável que ele quisesse revelar suas cartas, então ele iria atrás dela. O garoto disse a Jeanne Do que ela estava muito lenta e ativou sua chave. Por causa dela, eles podem começar a ser caçados. Seung-gi acrescentou, pois caso contrário, ela seria pega, e então ela teria que explicar como havia conseguido se livrar daqueles policiais. O comissário de polícia disse que tudo faz sentido para ele agora. Então, eles estão pegando o último criador. Jeanne Do, o comissário de polícia, está realizando uma coletiva de imprensa sobre drogas, e a imprensa está presente. O noticiário da TV anunciou que 14 detetives estão desaparecidos em ação enquanto prendem traficantes de drogas. Os criminosos ainda não foram presos. Os transeuntes dizem: como alguém pode se sentir seguro quando as forças da lei desaparecem em plena luz do dia? Os cidadãos estão muito preocupados com o fato de esses criminosos ainda estarem à solta. Em princípio, o suspeito ainda está na cidade. Sua identidade foi comprometida. Todos os policiais estão rastreando Jeanne Do. O menino sentado no parque estava lendo as notícias. Ele estava ciente dos eventos atuais. O garoto estava com raiva. Ele pensou que a menina é que tinha feito a bagunça. Ele disse a ela para jogar o jogo. Quem, em sã consciência, anda pela cidade matando todos em seu caminho? A demonia perguntou à criança: não seria melhor resolver as coisas? Se a situação sair do controle, o jogo pode acabar. O rapaz disse que concordava plenamente com seu demônio. Ele tomaria alguma atitude. O garoto disse ao seu demônio, Liazane, que Jeanne Do teria que ser destruída. Sung Min-woo começou a perseguir Jeanne Do, de acordo com relatos de testemunhas oculares nas mídias sociais. O menino foi até o local onde ela foi vista algumas horas atrás. Já estava anoitecendo. Ela precisava encontrar abrigo. Tudo estava indo de acordo com o plano que Yeon-seung havia planejado. Mesmo em um plano perfeito, pode haver imprecisões. O inspetor Park apareceu na casa do jovem. Era óbvio que ele estava ansioso. O policial agarrou o peito do jovem e perguntou se ele havia perdido o juízo. O jovem ficou intrigado. Ele pediu ao inspetor que lhe explicasse tudo. O inspetor gritou, e o jovem chamou a polícia para prender Jeanne Do. Depois disso, ela mandou todos os policiais para o seu inferno. O que está acontecendo? Agora todo mundo sabe disso. O inspetor gritou que eles eram seus colegas de trabalho. Eles não tinham feito nada de errado. Como viverão agora suas famílias? Que perderam seu ganha-pão. Yeong-seung condenou esses policiais ao tormento eterno no inferno. Seung-gi gritou que não poderia ter previsto isso. Ele não sabia que a Jeanne Do chegaria a esse ponto. O jovem se desculpou. Ele havia usado a caça ao homem para encontrar essa garota. Se ele soubesse que as consequências seriam essas, teria feito as coisas de forma diferente. O inspetor Park disse que os dois haviam se exaltado. Ele disse que eles não deveriam mais se arriscar com pessoas comuns. É injusto usar outras pessoas como isca. O jovem disse que eles com certeza a pegariam. E então Park poderia vingar seus colegas de trabalho. Mas no momento, eles precisam seguir em frente. Eles cometeram um erro e, se não puderem consertá-lo, pelo menos tentarão se vingar. O inspetor percebeu que não havia sentido em continuar com essa conversa inútil. Yeong-seung, eu sabia de tudo. Jeanne Do tinha um trunfo na manga, mas mesmo que ela não seja capturada, com a ajuda de Jeanne Do, talvez seja possível encontrar o último criador do inferno. O jovem estava disposto a sacrificar a vida de outras pessoas, tudo o que lhe importava eram seus amigos, que acreditavam nele e com ele. O jovem pediu desculpas mentalmente ao inspetor. Mas as outras pessoas eram absolutamente indiferentes a ele. Yeong-seung percebeu que não poderia dizer tal coisa ao inspetor, nesse caso.
o inspetor começaria a interferir com ele. O jovem respeitava seu amigo policial, mas ele acreditava que sua mente era limitada. O cara achou que era um aquecimento antes de sua partida contra Dante. O jovem decidiu jogar um jogo chamado Kill Jane Doe. O noticiário anunciou que a criminosa do tráfico, Jane Doe, estava fugindo. O garoto sabia que a encontraria em breve. A garota pensou que poderia se esconder nesse hotel por enquanto. Jane Doe esperava que a proprietária do hotel não a denunciasse. A garota percebeu que sua permanência aqui ainda não resolveria o problema, ela tinha que esperar um pouco. O mais importante agora era sobreviver, os policiais ainda conseguiram restringir a busca. Eles foram informados de que testemunhas haviam visto o suspeito em tal e tal lugar. O comissário de polícia, depois de receber as informações, desenhou um círculo no mapa para procurar Jane. O jovem recebeu essa informação do comissário de polícia e decidiu que a garota havia sido encontrada. Ele decidiu tentar pegar 2 coelhos com uma cajadada só, ele decidiu usar Homem-G. A garota atendeu a ligação de Seung-Ji e perguntou o que havia acontecido. O cara disse que havia um emprego para a garota e que ela deveria vir. A garota perguntou, seu trabalho não era localizar Dante? E ele precisa dela para descobrir sua localização. O jovem enviou ao Homem-G as coordenadas por mensagem de texto e disse a ela para ir até lá. Yong-seung disse que se eles tiverem sucesso, tudo o que resta é encontrar e destruir Dante. Homem-G percorreu a área especificada para descobrir os criadores, a garota precisava descobrir quem eles eram e qual era a localização exata deles. A garota fez um retrato de uma criança e disse que o último criador é um estudante, aparentemente não há limite de idade no jogo. Ela enviou uma mensagem para Yang Seung, o cara tinha quase todas as informações. Ele decidiu que era hora de se mudar. Os jovens agiram de acordo com um plano bem estabelecido, um criminoso invadiu um dos apartamentos e derramou gasolina nele. Um homem colocou fogo na gasolina e as chamas se alastraram, o apartamento estava pegando fogo. O estranho fugiu rapidamente do local. O fogo envolveu toda a área em chamas. Ao sair, esse infrator se encontrou com o comissário Park. O incendiário disse que fez o que o inspetor pediu para ele fazer, ele espera que eles nunca mais se vejam. O inspetor Park foi até o recepcionista, mostrou sua identidade e disse que havia um quarto em chamas no 2º andar. A mulher viu pela câmera de vigilância que o fogo já estava começando. O inspetor disse que o prédio é feito de madeira compensada e que queimará rapidamente, e perguntou se havia sprinklers nos cômodos. O jovem sentiu que já havia chamado os serviços de emergência e agora temos que evacuar. A mulher perguntou sobre o inquilino. A garota mora no 2º andar, devemos evacuar? O inspetor disse que cuidaria dela. O inspetor Park pegou o disco rígido com as imagens de CCTV, em seguida, ele quebrou o computador com o pé. Jane Doe, sentada na sala, disse que sentiu um cheiro de queimado, ela pediu a Sumama que verificasse o que estava acontecendo do lado de fora. Sumama olhou para fora e viu que o hotel estava em chamas, era urgente fugir. O demônio grita que há um incêndio no hotel, há um incêndio no corredor. Jane Doe presumiu que era obra do criador, ela disse a Sumama para verificar o 1º andar. Sumama se dirigiu cautelosamente para a saída e viu que havia perseguidores. O demônio retornou e informou a garota que eles estavam agora no 1º andar. A garota presumiu que eles a haviam descoberto. Ela deveria ser a primeira a enfiá-lo em seu inferno, então seria salva. Jane Doe disse ao demônio para aumentar o raio para 10 metros e para fazer isso logo depois que ela descesse para o 1º andar. A garota sacou sua chave e ordenou que o inferno da ignorância fosse aberto. Jane Doe se aproximou do inspetor, apontou sua chave e tentou ativá-la. O inspetor estava completamente calmo, a garota olhou para a chave com perplexidade. O que havia acontecido? Por que os portões do inferno não apareceram? O inspetor Park se levantou e disse que a habilidade de seu demônio, Gargamonga, é ser um vigilante. Se uma garota cometeu o pecado de seu inferno, o pecado dela é cancelado. O inspetor disse com raiva ao interlocutor que ao tentar salvar sua vida, ela havia matado pessoas inocentes, foi um ato injusto de sua parte. A garota pensou, a menos de 8 metros, você não pode se aproximar desse homem.
Jane Doll percebeu que o fogo não era necessário apenas para atraí-la para fora, as chamas estavam bloqueando sua rota de fuga. O inspetor sacou friamente sua chave para os portões do inferno, ela brilhava. O policial disse que o crime deve ser respondido pela lei. O jovem ativou sua chave, os portões do inferno apareceram, ele se abriu e Jane Doll estava fora do jogo. O inspetor Park disse que já terminou e agora Gagak está saindo. Gagak estava tradicionalmente no armário o tempo todo. Gagak disse que estava totalmente preparado, tudo o que resta era esperar pelo convidado e ele fez sua parte. Jane Doll está fora dessa corrida, só tenho que lidar com o garotinho. Lucifer, que estava observando os eventos, ficou indignado. Será que esse homem queria enganá-lo? Lucifer ordenou a dissolução da aliança e até estabeleceu um prazo, e a equipe deles, pelo contrário, começou a trabalhar mais unida. Lucifer pensou no que deveria fazer agora. Lucifer pensou que talvez eles simplesmente não quisessem mais ninguém em seu caminho, a intenção do jovem era um mistério para Lucifer, ele não conseguia entender. Lucifer achava que precisava muito de Dante nesse momento. Lucifer pensou em se dirigir a Dante e dizer que tinha um pedido para um velho amigo. Lucifer decidiu que nem mesmo isso ele diria, que precisava da ajuda de Dante. Dante respondeu que afinal de contas, ele já havia dito a Lúcifer que não deveria incomodá-lo mais, o homem continuará, mas eles não são mais os mesmos de antes. Lúcifer cresceu muito, ele costumava ser um pequeno demônio. Lúcifer disse que isso era ridículo, ele poderia dizer a mesma coisa sobre Dante, mas ao contrário dele, ele havia crescido por dentro. Lúcifer disse que se lembrava daquele jovem louco posto a vender sua alma ao diabo. Agora Dante é um homem adulto e sensato. Dante acreditava que para confiar nas pessoas ao seu redor é preciso ter fé, ele criou seu próprio inferno, o medo da incredulidade. Essa é a única maneira de salvar a alma dos pecadores. Lúcifer diz que eles não são mais o que eram antes, eles se tornaram poderosos e ele percebe que não é permitido que se vejam dessa forma, no entanto, ele tem um último pedido para Dante. O homem perguntou o que há de errado. O jovem estava planejando um plano para eliminar o garoto Sung Min-woo. Esse plano acabou sendo surpreendentemente fácil de executar. Jink Jane assume a forma de Jane Doll. O garoto pensou, lá vem seu alvo, ele teve sorte de encontrá-lo antes da polícia. O próximo passo é atrair a criança para a sala. O próprio garoto se apressou para entrar no mesmo elevador que Jane Doll. No elevador, o garoto estava muito sério. Ele não deu nenhum sinal de que a garota estava interessada nele. Jink Jane não prestou atenção no garoto. O garoto achou que deveria ir para o quarto dela, onde não haveria câmeras de vigilância. Não demorou muito para que o intruso aparecesse. A criança entrou no quarto de Jane Doll e disse que finalmente a havia encontrado. Ela o deixou preocupado. A criança disse que eles resolveriam um mal-entendido. Agora, Jane Doll pediu desculpas ao garoto e disse que não era nada pessoal. A criança estava tentando ativar sua chave. Gagak, sentado no armário, ativou seu inferno contra a intrusão. Gagak disse que o pássaro está em uma gaiola, mas e quanto à habilidade demoníaca? E se o arquidemoníaco puder sentir a abertura do portal? Isso realmente não importa, afinal de contas, as pessoas não poderão reagir a um portão que já está aberto. A criança estava presa, os portões de Gagak se abriram e cordas enredaram o menino. A criança e a demonia estavam furiosos, eles não poderiam ter feito isso sozinhos, esse plano, do início ao fim, não foi concebido por eles. A demonia desapareceu e perguntou a Seung-gi de quem foi esse trabalho, quem mexeu os pauzinhos? Yang Seung riu em resposta e disse que era o trabalho de um homem, devorar Lúcifer. Gagak ligou para o telefone e disse que tudo correu bem, exatamente como ele havia planejado. Gagak lembrou ao jovem que agora restavam 5 deles. Gagak perguntou como ele era extremamente útil. O jovem não o destruiria, não é mesmo? Yong-seung disse que é claro que não. Você é muito útil, você tem a melhor armadilha. O inspetor Park e Homem-G parabenizaram Gagak, ele havia se saído tão bem quanto eles esperavam. Gagak ficou muito satisfeito com isso, ele se sentiu como um membro da equipe. A demonia Liazen estava extremamente preocupada, ele estava tramando algo especial.
Liazan disse que esperava que Gagak gostasse de seu sonho. A habilidade de Liazan é uma nuvem de sono. Essa habilidade só pode ser ativada em uma pessoa. Ele força a vítima a ver seu sonho ideal, que é o mais semelhante possível à realidade. Além disso, é impossível sair desse estado até que o sujeito perceba a diferença entre realidade e fantasia. Jinkjani não consegue acordar Gagak. Gagak não acorda, mas ainda não é a hora de dormir. A demonia diz que isso é inútil porque eles já perderam. O rapaz disse que podemos amarrar o Gagak, agora ele não vai a lugar nenhum. Gagak acordou e viu a realidade. Ele estava amarrado com as mãos e os pés. Gagak ficou muito assustado. A criança se sentou em frente a Gagak e o examinou da cabeça aos pés. O garoto estava satisfeito com o resultado de seu trabalho. Jinkjani disse irritado: como que Gagak conseguia dormir por tanto tempo? O garoto disse que finalmente Gagak acordou. Baby disse que eles poderiam falar sobre coisas do trabalho. Agora, a criança perguntou com quem Gagak se aliou? Quantas pessoas são no total? Quais são as habilidades de seus aliados? O rapaz disse para responder de forma educada, breve e sucinta para torná-la mais convincente. Estendeu a mão com a chave ativada para os portões do inferno. Caso contrário, Gagak e seu demônio iriam para o esquecimento. Yong-seung percebeu que Gagak estava sem contato há muito tempo. Ele tentou localizá-lo. Ou ele foi morto ou capturado. Esse garoto não é tão fácil assim. O jovem disse que estava pronto para confrontar o rapaz. Gagak estava completamente perplexo. O que estava acontecendo? Ele havia enviado aquela criança para o inferno, não havia? Quando ele ativou seu pecado? Gagak estava em pânico. Ele não sabia como olharia nos olhos de Seung-gi mais tarde. Ele temia que o jovem pudesse se livrar dele por causa desse descuido. A mente de Gagak foi assaltada por muitos pensamentos. Ele não queria morrer. O que deveria fazer agora? O medo que Gagak sentia estava apertando cada vez mais seu coração. A criança viu o rosto de Gagak e percebeu que estava com muito medo. A criança pensou que Gagak o lembrava de sua mãe. A mãe desse bebê estava sempre alegre. Ela trabalhava em uma lanchonete de fast food. Ela teve dificuldades para criar um filho sozinha, mas apesar disso, sempre tinha um sorriso no rosto. Ela era sempre sociável e amigável. Sua mãe acreditava que a pessoa deveria viver a vida com um sorriso. Os clientes da cafeteria notaram que essa mulher brilhava de felicidade e sorria o tempo todo. É por isso que ela não tinha falta de clientes. A criança achou que era um constrangimento patético. Ele queria tirar aquele sorriso estúpido do rosto de sua mãe. A mulher disse que seu filho se comportou muito bem enquanto ela estava trabalhando. Ele merecia uma recompensa. A mulher se ofereceu para comprar um sorvete para ele. Mingu desejava que sua mãe tivesse pelo menos um pouco de orgulho. O garoto estava debaixo das cobertas à noite assistindo a vídeos de assassinos. Ele gostava de assistir ao maníaco massacrando sua vítima. Mingu estava disposto a assistir a esses filmes 24 horas por dia. O garotinho estava disposto a ver qualquer coisa, menos um sorriso. Ele gostava até mesmo daquela expressão em seu rosto. Ela carregava muito mais sinceridade. Então o menino decidiu ajudar sua mãe. Ele pediu a ela que lhe comprasse um pássaro. A mulher atendeu a esse pedido de bom grado. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa por seu filho. O menino disse que foi isso que ele fez para a mamãe. E mostrou como havia feito isso com o pássaro. A mulher ficou muito chateada. Ela disse ao filho que isso não era um brinquedo. Ele não deveria mais fazer isso. Na vez seguinte em que sua mãe chegou do trabalho, ele mostrou o que havia feito com seu animal de estimação favorito. Mingu fez algo ruim com seu colega. Ele esmagou sua cabeça com uma pedra e disse à sua mãe para ver o que ele havia feito. Um dia, uma criança mostrou à sua mãe um dedo decepado. Depois disso, o menino sorriu e, por fim, sua mãe chorou. O garoto não parou por aí. Ele gostava do rosto real de sua mãe. Por fim, a mulher acabou cedendo. A mãe de Mingu não era mais tão simpática e acolhedora no trabalho. Para o garoto, parecia que sua mãe estava com medo dele.
Agora, eles não tinham mais um relacionamento tão sincero. A mulher realmente ficou com medo de seu filho. Ele a estava levando às lágrimas. Mingu achou que era uma bela visão. O garoto decidiu criar um lugar onde todos tivessem a mesma expressão facial, onde todos seriam honestos e vivos. Gagak sentou-se com a mesma expressão no rosto que a mãe dessa criança tinha. Mingu perguntou se Gagak tinha medo dele. Deve ser por isso que ele não consegue falar. O garoto disse, então, Gagak terá de ser destruído. É melhor Gagak responder, pois seu tempo está se esgotando. Se Gagak não falar, a criança o mandará para o inferno e lá ele terá esse medo para sempre. Alguém bateu na porta e disseram a Jane Dollar para abri-la imediatamente. Eles sabem que a garota está aqui? O garoto começou a se acalmar. Não entre em pânico, Jane Dollar não está aqui. Gagak gritou que eles eram policiais. Jink Jane precisa ajudá-lo. Mingu percebeu que essa poderia ser uma situação desagradável para ele. No momento, Jink Jane estava tirando o saco de sua cabeça. Os policiais arrombaram a porta e invadiram o quarto do hotel. Os policiais gritaram e todos entraram na sala. Eles viram o garotinho, Jane Dollar e o Gagaku amarrado na sala. Yong Seung atendeu o telefone. Era Kiro Bimbo ligando para ele. Ele disse que eles tinham Gag e o outro criador. O jovem descobriu que o rapaz queria saber mais sobre eles. Ao interrogar Gagak, o jovem lhes disse para levá-los à delegacia de polícia. A armadilha de Gagak é quase uma opção 100%, mas até isso tem suas desvantagens. Foi uma sorte ter terminado assim. Foi uma boa ideia usar Jane como isca. Os policiais escoltaram todos os detidos até a delegacia. Jane Dollar era uma mulher procurada e onde quer que fosse, os detetives iriam atrás dela. Os policiais também trouxeram uma testemunha que provavelmente é o criador do inferno. O garoto pensou que precisava sair daqui mais rápido. Ele achava que deveria ter mandado Gagak para a fornalha e desaparecido de lá. O inspetor Park entrou no quarto onde a criança estava e cumprimentou o menino. Ele perguntou como o menino estava. Gagak foi liberado da delegacia de polícia. Seung veio buscá-lo. Gagak se jogou em seu peito. Ele era seu salvador. Seung-gi elogiou Gagak por não tê-los denunciado, mesmo que ele não soubesse que os detetives estavam chegando. Parece que se pode confiar em Gagak. Gagak disse que se ele os traísse, o jovem o mandaria para o inferno. Era uma situação desesperadora. Yong-seung disse que no início estava em dúvida, mas agora tinha certeza de que deixaria Gagak viver e agradeceu a ele. Gagak disse que restavam 5 criadores de inferno e Yong-ji disse que não deixaria Jemu Jing viver. Delegacia de Polícia do Oeste. 2 horas antes, o comissário de polícia foi informado de que tinha uma visita. Cherubimbo percebeu que Yong-seung tinha vindo vê-lo. Esta será uma conversa de negócios. O comissário de polícia perguntou como a operação terminou. O jovem disse que tudo havia saído conforme o planejado. Agora restavam 5 criadores. Cherubimbo perguntou por que o jovem tinha vindo vê-lo. Normalmente eles se comunicam por telefone. Yong-seung disse que queria pedir pessoalmente ao demônio que deixasse esse corpo e tomasse o lugar de algum funcionário de alto escalão da inteligência nacional. O demônio disse que faria qualquer coisa. O jovem perguntou a Cherubimbo quem era Shemu Jing para ele. Cherubimbo disse que a garota criou o inferno para ele, portanto, ela é sua parceira. Yong-seung disse que se ele fizer de Bamurk o rei do inferno e pedir a ele para salvar o inferno de Cherubimbo. Será que Cherubimbo conseguirá destruir Mujin? Nesse caso, o jovem se corrigiu. Ele não chamaria isso de assassinato. Ele só queria que Cherubimbo destruísse o cérebro dela. Cherubimbo se levantou ansioso. Como isso é possível? O jovem disse que poderia fazer isso entrando em outro corpo. O demônio perguntou por que fazer isso? Mujin não é útil para ele? O cara explicou que só precisa da habilidade de Cherubimbo. Shemu Jing é o lastro. É apenas mais uma variável. Shemu Jing pode ser influenciada por Lúcifer exatamente da mesma forma que um jovem.
Ele não pode enfrentar o próprio diabo com tanta vulnerabilidade em suas defesas. O cara acrescentou que havia muito sangue nas mãos dela. Com tamanha sede de sangue, ela não tem o direito de condenar ninguém ao tormento no inferno. Yeon-sung-ji disse que repetiria sua pergunta: o que Cherubimbo quer? Morrer como Jinga ou viver e governar seu próprio inferno? O jovem disse que precisava de uma resposta agora, ou então Cherubimbo iria para o inferno com seu homem. E quanto a encontrar Dante, ele encontraria outra maneira. Shemu Jing em seu escritório não podia se sentar e esperar que o tempo melhorasse. A qualquer momento, Ba-Murk poderia traí-la. A garota decidiu reunir seu pessoal novamente. Cherubimbo apareceu na porta do escritório. Mujin perguntou o que aconteceu. Ele havia terminado seus negócios. Por que ele mudou de corpo novamente? A garota disse que Cherubimbo apareceu bem na hora. Ela precisa da ajuda dele. Ela quer reunir seus bandidos novamente. Cherubimbo silenciosamente caminhou até mim, agarrou-a pela garganta e a levantou. A garota entendeu tudo. O demônio disse que a agradecia. Era um prazer lidar com ela, mesmo sendo humana. Mujin sibilou. Por que ele está fazendo isso? Cherubimbo disse que não tinha escolha. O demônio acrescentou, em lágrimas, que aquele cara era o diabo. Um jovem leu uma mensagem do Cherubimbo. Ela foi transportada para um hospital regional. Determinada morte cerebral. Ele está trabalhando em uma infiltração na inteligência nacional. Ele era um homem que brincava sem pensar em seu quarto. Em que momento essa pessoa tomou o caminho errado? Esse jovem persegue seu objetivo como um homem possuído, varrendo tudo em seu caminho. Um garoto quebra-blocos, mata animais e monstros no caminho para seu objetivo. Seung-ji criou um mundo próprio. Agora, o objetivo do jovem é salvar seus homens. Para ele, não importava que fosse preciso matar Dante, Lúcifer ou Shemu-jin. Se fosse assim que ele atingisse seu objetivo, não haveria como impedi-lo. O jovem olhou para sua mão, que tinha uma contagem regressiva. Faltam 3 dias, pensou ele, e ele já havia se livrado de todas as variáveis. Agora era hora de resolver o problema principal. O inspetor Park conduz uma entrevista na delegacia de polícia com um garoto. O investigador sabia que tinha que prender essa criança, como Yong-seung havia lhe dito. Se for o criador, parece ser uma criança pequena. O garoto não sabia o que fazer. Ele não pode mandar um detetive para o inferno. Bem na delegacia de polícia, se as câmeras capturassem suas habilidades, ele seria perseguido, assim como fizeram com Jane Dollar. A criança percebeu que do outro lado poderia ser atacada a qualquer momento por outro criador. O garoto pensou que se você colocasse aquele policial para dormir, os outros policiais não o deixariam sair de qualquer maneira. O garoto estava em um impasse. Ele ainda não via uma saída para isso. Um colega de trabalho entrou na sala e disse que talvez Park pudesse fazer uma pausa por alguns minutos e sair para descansar. O inspetor disse ao garoto que sairia por alguns minutos. Ele traria algo para comer. O policial o lembrou de que havia câmeras de circuito fechado de televisão no local. Portanto, era melhor que a criança não se entregasse a isso. Sid sentou-se pensativo. Uma demonia apareceu ao seu lado. Eles tinham que fazer alguma coisa. No momento seguinte, a cadeira vaga naquela sala se iluminou e alguns sinais estranhos apareceram nela. Então, o próprio Lúcifer apareceu na frente da criança. Ele decidiu visitar o menino. A demonia imediatamente se ajoelhou diante do mestre e cumprimentou o Lúcifer. Lúcifer disse que a situação não era boa, então ele veio aqui pessoalmente. Lúcifer disse que esse criador do inferno é muito jovem, isso é muito surpreendente, mas ela o escolheu. Apesar disso, acho que ela viu potencial nele. O garoto disse que tinha um talento, ele sempre sonhou em criar seu próprio inferno, depois disso, ele queria mostrá-lo às pessoas. Lúcifer disse à criança para continuar, ele havia capturado sua atenção. Lúcifer perguntou se o rapazinho queria trabalhar com ele. Lúcifer explicou que há alguns demônios de baixo grau, juntamente com seus criadores infernais. Demônios e humanos decidiram se opor a Lúcifer.
Ele continuou dizendo que não pode deixar isso acontecer, ele quer punir todos eles severamente. O garoto disse que faria qualquer coisa de bom grado se Lúcifer o tirasse daqui, então ele lhes dará o inferno na terra. Lúcifer disse que na realidade esse jogo não é pelo direito de criar um novo inferno, o próprio Dante é o ideal do submundo. Lúcifer sempre poderia criar um inferno usando outro ser humano. Lúcifer pede a Dante que crie outro submundo para ele, ele percebe que o homem encontrou a vida eterna, ainda mais porque não precisa de nada. Entretanto, as pessoas de hoje não podem se converter com a ajuda do inferno da incredulidade. Lúcifer acrescentou que a cada dia a tecnologia consome cada vez mais a alma das pessoas e com isso o número de pecados cometidos está aumentando. Lúcifer pede a Dante que mostre seu talento divino mais uma vez. Lúcifer não pede isso para ele, mas para aqueles que ainda podem ser salvos. Lúcifer e Dante apertaram as mãos, dessa forma Lúcifer poderia pedir a Dante que criasse outro inferno. Lúcifer admitiu que criou esse jogo para reduzir o número de arquidemônios. O governante do inferno está pensando há muito tempo sobre as regras a serem prescritas para esse jogo. Os demônios são necessários para manter o inferno em condições adequadas e para motivá-los a fazer um trabalho melhor. Ele criou as fileiras, a classificação 1 é a mais baixa, em seguida vem a classificação intermediária e fecha o ranking dos melhores. Lúcifer disse que os demônios superiores levaram sua palavra ao mundo inteiro, os demônios superiores sempre obedeciam a todas as suas ordens sem questionar. A ajuda deles era inestimável, era um arranjo perfeito em que todos tinham um papel a desempenhar, mas até mesmo um mecanismo perfeito pode às vezes funcionar mal. O número de demônios inferiores e intermediários servindo aos demônios superiores estava crescendo, ao contrário destes últimos. Junto com isso cresceu a popularidade e a influência dos arquidemônios. Lúcifer percebeu que se as coisas continuassem assim não haveria como escapar da rebelião. Lúcifer, como príncipe do submundo, não tinha para onde crescer, os arquidemônios estavam seguindo seus passos com confiança, aproximando-se de seu trono. O Senhor do Inferno sentiu que era necessário indicar-lhe o seu lugar, entretanto, Lúcifer não pôde destruí-los com suas próprias mãos. Isso teria levantado dúvidas na hierarquia do inferno. Se os demônios inferiores descobrissem que a promoção não vale um centavo, eles deixarão de trabalhar. Por fim, Lúcifer teve a ideia de criar um jogo. Nesse caso, os arquidemônios teriam sido consumidos por suas próprias ambições e teriam feito tudo com suas próprias mãos. Depois que Lúcifer ficou em silêncio, a demonia perguntou por que o mestre decidiu contar tudo a ela agora. Lúcifer repetiu que precisa de ajuda e, é claro, ele seria pago de acordo. O garoto riu, a julgar por essa revelação, o acordo com o demônio será justo e Lúcifer nos poupará se eles concordarem em cooperar. Lúcifer respondeu que a criança era inteligente para um homem pequeno, agora ele podia ver por que Eliasa o havia escolhido. O rapaz disse que os motivos de Lúcifer eram claros para ele, ele queria impedir o número de demônios superiores a salvo do golpe. O garoto continuou dizendo que tudo foi frustrado pelo acaso, o homem confundiu Battle Royale com sobrevivência. Lúcifer bateu palmas e disse que estava satisfeito com a linha de pensamento do homenzinho. Lúcifer confirmou que um dos criadores, em vez de matar todos os seus oponentes, decidiu se unir a eles. Assim o equilíbrio do jogo foi perturbado, esse homem desenvolveu suas próprias regras pelas quais operava e atraiu os adversários para o seu lado. Lúcifer apontou o dedo para o bebê e disse que é por isso que ele precisa desse bebê. O menino disse que Lúcifer quer que ele se livre desse homem? A criança disse que o poder dessas pessoas já há aplicação da lei. Além disso, há vários criadores em sua equipe. Ao mesmo tempo, o menino perguntou como uma criança pequena poderia lidar com ele sozinho? Lúcifer disse que a criança teria um parceiro e ele não agiria sozinho. O Senhor do Inferno disse que esse parceiro seria o primeiro criador do inferno, será o gênio que criou o atual submundo, Dante Alighieri em pessoa. Lúcifer disse que o capacitaria a criar uma nova terra, ele não quer trazer todos os cordeiros perdidos de volta ao rebanho da igreja? Será que ele não quer expulsar todos os pecadores que difamam o nome do Senhor Lúcifer? Pediu a Dante que ajudasse a ele e a todos os necessitados como nos velhos tempos, ele o chamou de velho amigo. O Senhor do Inferno disse que somente Dante poderia fazer isso. Dante e Lúcifer apertaram as mãos novamente. O homem disse que tinha uma condição,
ele queria que todos os outros reinos infernais fossem destruídos. O jovem recebeu uma mensagem do inspetor informando que o bebê Song Mingu estava desaparecido. Yong-seung ligou imediatamente para Cherubimbo. Ele disse que precisava se infiltrar com urgência na Agência Nacional de Inteligência e obter uma lista das pessoas que passaram pelo procedimento e receberam vistos de entrada. Ele precisa encontrar todos os clérigos que estão lá, ele quer saber seus nomes. O jovem ligou para a Homem G e disse a ela para ir ao aeroporto com Gagaka e usar sua habilidade lá. Gagaka será o apoio. Bemurk, observando as ações do homem, decidiu que algo havia dado errado. No entanto, isso não afetou muito o plano deles. Yong-seung disse que eles já estavam na linha de chegada. Lúcifer, o homenzinho e a demonia olharam para a cidade noturna. Eles acreditavam que estavam no início de grandes coisas que estavam por vir. Lúcifer estava com raiva de Seung-ji. Ele achava que aquele homem miserável não tinha o direito de subestimá-lo. Lúcifer reconheceu a coragem do jovem, mas isso logo acabaria mal para ele contra Yong-seung. Ji começou o duelo decisivo do submundo. Dante Alighieri desceu do avião. Pessoal, os episódios lançados desse Manhwa acabam aqui. Assim que novos forem lançados, irei trazê-los aqui. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.